Tem uma pesquisa recente de uma empresa que chama LCA4 Intelligence que mostrou que o número de vagas de home office na GUP tem apresentado uma queda muito significativa, principalmente após o fim da pandemia. A queda é tão grande que a gente chegou no menor número de vagas de home office desde 2020, pré-pandemia. Ou seja, mesmo a gente tido esse momento na história onde muitas pessoas foram trabalhar home office, onde o trabalho de casa virou regra para muitas pessoas, a gente retrocedeu o modelo e cada vez mais a gente tem ido para modelos de trabalho presencial ou híbridos. E aí, eu trouxe aqui nesse vídeo uma série de números que vão falar um pouquinho sobre esse cenário. Para você ter uma ideia, essa é uma briga que está rolando agora entre empresas e funcionários. E mostra como cada um dos lados quer uma coisa e como isso tem gerado uma série de conflitos e até mesmo um prejuízo financeiro muito grande para o mercado de trabalho. Então, só para você ter uma ideia, tem uma pesquisa da FIA Business School e da USP que mostrou que 94% das pessoas que foram entrevistadas falando que o trabalho remoto melhorou muito a qualidade de vida deles. Então, assim, melhorou muito e melhorou também como eles lidam com o próprio trabalho. Porém, a gente vê que hoje, no mercado de trabalho, a gente tem 87% de vagas que são presenciais, 5% remotas e 7% híbridas. Isso aqui é um dado que foi levantado pelo GUP. E, quanto à produtividade, cerca de 49% dos profissionais afirmam render melhor em casa, enquanto 40% deles afirmam que o desempenho deles não depende do local de trabalho. E mesmo assim a gente tem uma briga muito grande sobre onde é que vai trabalhar, o que vai acontecer. Então a gente vê que as empresas querem que as pessoas trabalhem no presencial, mas as pessoas querem poder ter flexibilidade e mais qualidade de vida no trabalho delas. E essa qualidade de vida é a palavra-chave para a gente entender essa briga do home office. Então aqui, ó, de acordo com o Panorama do Bem-Estar Corporativo de 2025, 92% dos trabalhadores acreditam que o bem-estar é tão importante quanto o trabalho. 82% deles acreditam que a empresa deve contribuir com o seu bem-estar, e esses mesmos 82% afirmam que deixariam uma empresa que não prioriza o bem-estar no trabalho. Isso mostra como essa questão do bem-estar, essa questão de você poder equilibrar uma boa qualidade de vida com o seu trabalho, gera uma briga dentro da empresa. Porque você vai falar, pô, é de trabalho, é não sei o quê. Mas uma pessoa que está numa vaga, que ela é home office, ela é obrigada a trabalhar presencial, e ela vai trabalhar naquela empresa, mas ela encontra uma outra vaga, seja híbrida ou seja home office, e ela larga esse emprego, essa empresa ela vai ter um prejuízo por conta do turnover. Ela vai ter um prejuízo por conta dessa demissão, desse cara, desse funcionário que saiu. Ela vai ter que contratar um novo funcionário. E se os funcionários estão sempre privilegiando vagas híbridas ou de presenciais ou mais próximas da sua casa, você vai gerando um problema que é você não consegue segurar uma mão de obra qualificada. Você não consegue segurar um trabalhador que ele é um cara que ele tem treinamento, que ele conhece a empresa, que às vezes ele é muito efetivo, porém ele quer uma qualidade de vida, seja para cuidar dos hobbies dele, da família dele, das coisas dele, até mesmo ter tempo para lavar roupa e ver Netflix. E acho que a gente tem um confronto muito grande, e é uma briga, sempre que a gente vai falar de home office, porque assim, a gente vai partir de alguns pressupostos pra gente falar sobre o problema do home office, tá? Então assim, dá pra gente ignorar que existe muito brasileiro tiriça que usa home office pra não trabalhar? Porra, existe. Existe uma galera. A gente mora no Brasil, a gente não mora em Oslo, né? A gente não tá na Noruega, a gente não tá na Dinamarca, não tá no país escandinavo. A gente sabe como é que é o perfil de muitos trabalhadores brasileiros. Então, sim, a gente sabe que tem pessoas que são tiriça. Porém, não dá pra gente achar que essas pessoas tiriça têm que balizar o mercado inteiro. E sim, existe uma série de mecanismos que impedem que esse tiriça entre pro home office, ou que impediriam esse cara de se tornar um problema para a empresa. Então, ao invés da gente valorizar quem faz um bom trabalho no home office, a gente usa quem não faz um bom trabalho como parâmetro para ditar as regras para acabar o home office. Olha como é injusto isso. Porque a gente não pega o cara que trabalha ruim presencialmente para usar como regra para acabar com o trabalho presencial. Então, o cara que passa fazendo cagada remunerada, o cara que fica 40 minutos cagando, o cara que fica no cafezinho, o cara que fica fora da mesa, o cara que passa o dia inteiro em reunião, a gente usa esse cara de regra para falar o que é produtividade ou não, mas o cara do home office, ele serve de exemplo para acabar com o home office, mas o cara que trabalha ruim presencialmente não serve de exemplo para acabar com o trabalho presencial. E aí tem um outro modelo, um outro problema, que eu acho que é o maior problema que a gente deveria estar explicando e estar conversando, quando a gente está conversando aqui sobre home office. A gente está tentando, por muito ainda, mesmo hoje em dia, replicar um modelo de trabalho industrial para trabalhos que não são necessariamente industriais. Acompanha comigo. Se você tem uma fábrica, se você tivesse uma fábrica,
né, no começo do século XX, né, você teria pessoas trabalhando. Quanto mais pessoas trabalhando por um determinado horário, maior seria a sua produtividade, certo? Porque você consegue medir. Então eu tenho uma escala que passa por tantas pessoas mexem, aparafusam, fazem, vai para um lugar, vai para o outro e tal. Então, quanto mais tempo trabalhado naquela fábrica, maior a produtividade. Ou seja, um trabalho braçal, é fácil você conseguir fazer um cálculo de hora trabalhada e produtividade. É lógico. Agora vamos tentar pegar um trabalho intelectual. Como é que você consegue medir um trabalho intelectual por hora trabalhada? Vamos pensar, por exemplo, um advogado que tem que escrever uma defesa de um cliente dele. Às vezes parte do trabalho dele de criar uma boa defesa é ele ter uma boa linha de pensamento, ele pensar. Então às vezes ele ficar 1 hora pensando é mais produtivo do que ele ficar 1 hora escrevendo. Porque se ele vai escrever qualquer coisa, não funciona. Agora se ele está 1 hora pensando, se ele está 1 hora estudando, se ele está 1 hora refletindo, se ele passou 7 horas refletindo, mas na 1 hora que ele trabalhou no dia, ele escreveu uma excelente defesa para o cliente dele, ele foi produtivo ou ele foi improdutivo? Eu posso falar do meu canal. Dia desses eu gravei um vídeo. Gravo um vídeo todo dia, né? Tá? Mas eu gravei um vídeo pro meu Instagram. Eu gravei o vídeo, eu tenho exatos 1 minuto e 30 de bruto desse vídeo, tá? 1 minuto e 30. A versão editada final deu 12 segundos, que é tirando o barato do Itaú, da questão da demissão do Itaú e tudo mais. Esse vídeo, ele chegou a 1,5 milhões de visualizações no meu Instagram. Esse vídeo chegou a 500 mil visualizações no meu TikTok e ele deve ter, sei lá, uns 50 a 100 mil visualizações aqui no YouTube, a versão de shorts dele. Ou seja, em 1 minuto eu fiz 2 milhões de visualizações para minhas redes sociais, que aumentaram em 2 mil seguidores no meu Instagram, trouxeram mais inscritos pro meu canal e aumentaram minha presença dentro do TikTok. Eu fui produtivo ou não fui improdutivo? Agora você vai virar pra mim e falar assim, será que eu conseguiria repetir essa mesma fórmula de 1 minuto várias vezes ao longo do dia? Muito dificilmente. Até porque eu faço isso todos os dias e não é sempre que funciona. Mas às vezes eu tenho um lampejo que ele é muito criativo, que ele funciona, ou que às vezes ele tem um timing muito certo e funciona. Se eu tivesse ocupado desempenhando alguma tarefa mecânica, eu talvez não tivesse o tempo suficiente para fazer uma tarefa criativa que devolvesse 2 milhões de visualizações numa parada. Então existem certos modelos de trabalho que a gente não consegue replicar o modelo industrial a isso. O que mede a produtividade de um bom advogado? O que mede a produtividade de um bom publicitário? O que mede a produtividade de um bom jornalista, de um bom escritor, de um bom diretor de livros? Como é que a gente mede o critério disso? A gente consegue falar aí e apontar uma série de pessoas que são muito prolíficas, que trabalham muito, mas que a qualidade do trabalho delas é muito baixa. E pessoas que trabalham pouco, mas a qualidade é muito alta. Um Quentin Tarantino é um diretor que ele tem poucos filmes em comparação com outros diretores, mas os filmes dele reverberam por muito tempo. Então a gente tenta aplicar um modelo industrial a certas funções que não necessariamente são tão fáceis, né? Por exemplo, hoje o modelo de produtividade que eu tento pregar com os meus funcionários nem são funcionários, né? São colaboradores, porque a maioria das pessoas aqui, eles têm outros trabalhos, né? Acho que todo mundo que trabalha comigo hoje trabalha com outra coisa, eu acho isso do caralho. Porque eles podem ganhar mais, podem trabalhar mais, eles têm mais tempo livre. Então o Gabriel, que vai editar esse podcast daqui, ele tem uma missão, entregar esse podcast até o fim do dia. Eu tenho para ele, Gabriel, eu tenho esse podcast e ele precisa estar no ar na segunda-feira, ao horário. Então eu preciso olhar esse podcast um pouco antes. Se esse podcast não estiver no ar, a gente tem um problema. Se você vai entregar esse podcast no domingo, se você entregar esse podcast na sexta, se você vai entregar esse podcast 1 semana antes, 2 dias antes, e você vai pegar esse tempo e você vai pra praia, você vai fazer academia, eu não me importo. O Thiago, que faz os nossos cortes e faz os vídeos verticais, ele faz academia às 3 da tarde. Não é um problema pra mim ele fazer por academia às 3 da tarde. Ele é louco. Não, mas é um horário bom pra ele. É um horário que é vazio a academia e o moleque consegue treinar em paz. Não precisa revezar na mesa do supino. Agora, qual que seria a minha grande vantagem de cobrar que o moleque esteja sentado numa cadeira na minha frente até às 6 da tarde, sendo que ele não pode ter qualidade de vida? O moleque mora no Capão Redondo. Se ele viesse trabalhar comigo, ele teria que pegar um ônibus, um metrô todos os dias, vir aqui até aqui, trabalhar 8 horas estressado, voltar pra casa mais 2 horas, não poderia fazer academia, não poderia ter qualidade de vida, não poderia curtir com a mina dele, não poderia curtir com a família dele, não poderia ter um outro trampo. O que isso faria? Faria com que ele olhasse pro trabalho que ele tem e falasse assim, pô, se tô ganhando aqui um valor X, primeira coisa que pintar, que pague um pouquinho melhor e que seja um pouco mais perto da minha casa, eu troco. Não é uma conta fácil de se fazer? É uma matemática simples. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A gente está usando uma régua de quase 100 anos atrás para medir trabalhos que não existiam há 100 anos atrás.
E vai ter sempre um mongol, um retardado, alguém que é muito desonesto intelectualmente. Você já pode procurar. Quanto tempo tem de vídeo aí? 11 minutos. Já deu tempo suficiente de algum imbecil, e você pode procurar nos comentários, de virar e falar assim: ah lá, vai mandar o pedreiro fazer home office então. E é óbvio que a gente não é burro, mas tem sempre um burro que tenta dar essa lacrada simples, que é de achar que todos os empregos vão ser home office. Não vão. Trabalhos mais manuais têm outras demandas, outras questões pra gente ter a respeito deles. Então, o que a gente está falando aqui são de trabalhos que poderiam ser home office, que não estão sendo home office, e como isso implica em péssima qualidade de vida, péssima qualidade das cidades, burnout excessivo, tem tido efeito na formação de famílias, na formação de bairros e uma série de outros fatores na nossa sociedade. E hoje eu quero falar aqui sobre o problema do home office para vocês, e vou tentar discutir isso aqui um pouco além, né, do que a gente vê sendo discutido normalmente na internet. Então, prepara aí o seu Microsoft Teams, porque tá começando conversas difíceis. Antes de começar esse vídeo aqui, quero me apresentar. Meu nome é Edson Castro, sou o melhor amigo na internet, sou jornalista, apresentador desse Conversas Difíceis, o quadro que acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Se você não é inscrito nesse canal, aperta o meu botãozinho aqui embaixo, pode meter o dedo no botão sem medo, que você ajuda bastante a gente por aqui. O canal é novo, a gente está recomeçando, preciso muito de cada inscrição de vocês. Comenta pra mim o que você acha do home office, como é a sua experiência com o home office. Se você gosta do nosso trabalho, você também pode ouvir a gente no Spotify, nós temos um feed lá, só procurar Edson Castro Show e você ouve a versão desse programa em áudio. Olá Spotify, como é que vocês estão? Quem tá ouvindo no Spotify pode apertar a opção de 3 botõezinhos e dar 5 estrelas pra gente, que já ajuda muita gente. E quero falar pra vocês hoje aqui, ó, que eu tô usando peças da Insider. Sabia que essa camisa é da Insider? Essa é uma camisa de manga longa tecnológica, brabíssima. E essa camiseta de baixo também é da Insider. Eu já tô de Insider aqui, ó. A gente tem um cupom por lá que é o Edson Castro. Então, se você usar o nosso cupom, você pode comprar suas peças da Insider com desconto, né? Tem camisas, camisetas, calças, bermudas, cuecas, meias, uma série de produtos, todos com tecido tecnológico, que tem uma excelente absorção de suor. Eles têm uma excelente conversa com calor, então eles passam calor, você não passa calor na sua camisa. Hoje tá um dia muito quente, mas eu tô usando camisa social e camiseta sem perrengue nenhum. Ela desamassa no corpo, ela não desbota. Eu amei essa camisa daqui, velho. Bonita, né? O esqueminha de couro hoje tá maneiro aqui, com a calça tá combinando, tá top. Então, sempre que vocês compram aí de um anunciante nosso, você me ajuda bastante. Então dá uma olhadinha aí na Insider, cupom Edson Castro. E vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é sobre como funciona o home office. Né? Boa parte das pessoas que acabaram indo pro home office, a gente foi pro home office meio fudido das ideias. Então o que isso quer dizer? A gente foi jogado pro home office meio que sem metodologia nenhuma. Então a gente tinha ali a pandemia, muitos trabalhos eram feitos presencialmente, pessoas tiveram que ir para casa trabalhar home office. Ou seja, não foi implementado nenhum tipo de sistema de produtividade de entregas, não foi implementado nenhum sistema de avaliação de entregas, muitos gestores não foram treinados, muitos funcionários não foram treinados, os sistemas de comunicação não foram validados, então a gente foi empurrado para um sistema de home office. E toda vez que uma coisa assim acontece, a gente precisa deixar claro, isso é excelente para vagabundo crescer. Porque o cara aproveita e vai fazer o que ele quiser. Então o cara vai, deixa o computador aberto, fica vendo televisão, o cara vai, deixa de trabalhar, o cara não tá fazendo nada, o cara tá atrasando a entrega, o cara tá atrapalhando o resto do time, as pessoas estão contando com que ele faça algo e ele não faz. E eu sei disso porque eu já passei por isso. Eu já tive inúmeros casos de funcionários que eu pedi uma entrega pra eles e eles simplesmente desapareceram. Deu mandar mensagem um dia e falou: você consegue entregar tua coisa pra mim amanhã? Consigo. Chega no dia seguinte, o cara não fez nada. Eu falo: pô, velho, você não ia entregar o bagulho hoje? Ah, não, mas é que eu tive um problema aqui na minha casa e tal. Eu falo: pô, velho, por que você não me mandou uma mensagem? Por que você não me avisou? E aí eu comecei a pregar uma política de tolerância zero. Pô, se a gente vai trabalhar no home office, a gente precisa ter algumas séries aqui de compromissos e deveres meus e seus, que assim, eu não cobro horário, eu não cobro um monte de coisa, mas você tem que me dar entrega. Se você não vai dar entrega, eu não quero trabalhar com você. Ponto. E eu me preservo esse direito. Tanto que hoje eu tenho uma política de assim, uma chamada, depois da segunda chamada, tá fora. A gente tinha um editor que ele atrasava todas as entregas de vídeo no canal antigo, e o Gabriel, que é nosso editor, ele sabe bem disso, que era um desgraçado que foi indicação do Luca. Cara, o moleque era editor, o moleque tinha acabado de casar, o moleque precisava do dinheiro, o moleque não era rico, o moleque tava na merda. E mesmo assim, ele não entregava os vídeos, que ele tinha às vezes 2 dias pra editar, vídeos simples. E quando a gente ia falar com ele, meu computador deu problema, tá bom. Ah, amanhã deu problema, eu tive que buscar no hospital, tá bom. Ah, minha mulher passou mal, eu tive que fazer não sei o quê, tá bom. E chegou um ponto
que eu e o Gabriel, que é meu editor, a gente falou assim, cara, vamos anotar pra ver quantas desculpas ele dá? E chegou uma hora, quando a gente começou a anotar, parou de ter graça. Que a gente começou a falar assim, essa desculpa ele já repetiu. O computador dele quebrou umas 5 vezes. A ponto de ele falou assim, pô, irmão. E aí eu falei, se você quer que eu compre um computador pra você, eu compro. Só que você vai me fazer a entrega? E aí chegou um ponto que a gente entendeu, tipo assim, não faz mais sentido manter esse cara com a gente. Mesmo a gente pedindo, mesmo a gente conversando, mesmo a gente entendendo, mesmo a gente perguntando de prazo, tudo, o cara extrapolava a nossa confiança. Então existe sim trabalhador tiriça. Existe sim um cara que às vezes demora 3 dias, você recebe uma parada. Eu tinha um roteirista, do dia eu peguei até ele comentando mal da gente, sabia? Juro por Deus. Num comentário do YouTube. Foi uma das poucas justas causas que não fui eu que demiti. Foi o Léo, que trabalhava comigo. Não o Léo Filomeno, o Sui. O Léo virou pra mim e falou assim, Ed, tenta pegar o texto dele, faz um texto no chat GPT, vê qual fica melhor. E o chat GPT ganhava. E o moleque às vezes demorava pra entregar pra gente texto simples, demorava 3 dias. E quando a gente recebia o texto, e eu que escrevo, eu olhava assim, isso não é um texto de 3 dias. Então assim, ou ele me enrolou, ou ele tá mentindo, ou ele não entendeu a qualidade. Porque se eu dei 3 dias pra ele fazer uma parada, eu esperava uma qualidade ok. E a gente conversava isso com ele, a gente tentava explicar, e a qualidade era sempre baixa. E entendia, ele tá aproveitando que a gente tem um regime muito flexível, então ele acha que tudo ele pode fazer de última hora, e ele acha que tudo ele pode fazer de qualquer jeito. E falando daquelas demissões, sabe? Porque assim, tem 2 tipos de demissões numa empresa, né? Principalmente quando a gente vai falar de turnover. Tem a que vai te fazer muita falta, que você não quer demitir porque é ruim mesmo, ou quando o funcionário sai, que é muito ruim, você fala, puta, perdi um cara que era muito bom, que ele era muito efetivo, que ele trabalhava, que ele fazia entrega, puta, vai ser muito difícil substituir ele. E existe a demissão que você comemora. Você fala, puta, tiramos um problema da empresa. Esse moleque foi uma dessas. E todos eles não souberam aproveitar o regime do home office. Então assim, pô, o cara tem um tempo livre, o cara tem o dinheiro dele, ele pode fazer outros trabalhos, ele pode ir pra academia, ele pode fazer tudo, ele não sabe prezar por isso. Então existe uma série de regras que você precisa ter no home office, né? Você precisa ter horário para trabalhar, você precisa ter compromisso com a sua entrega, você precisa ter um bom gerenciamento do que você tem que fazer ou não, uma excelente comunicação com o time. Então hoje eu tenho não sei quantos grupos do WhatsApp, o Luca, que é meu câmera, que vem uma vez por semana, a gente se fala 2 vezes. Antes de você vir pra cá, né? O que a gente vai gravar, como a gente vai gravar, quantos textos tem, a gente se organiza antes dele vir. Porque a gente preza por essa comunicação. Então existe aí uma falta de responsabilidade do indivíduo, e eu já trabalhei com muita gente tiriça, e gente, é foda. É foda. Mas eu também aprendi a minha política de tolerância zero. Cara, a gente contrata por regime PJ. É uma prestação de serviço. Se a prestação de serviço é ruim, eu não tenho compromisso nenhum a ficar com essa prestação de serviço. Eu falo assim, irmão, se tu não consegue prestar esse serviço básico que a gente pediu, cara, eu contrato outro. Por isso que eu faço questão hoje de ter um time que tá comigo há 3 anos. Luca trabalha comigo há mais de 2 anos já. Vai fazer 2 agora. Thiago tá com a gente já faz mais de 3. Débora tá comigo, Débora eu trabalho desde 2020 com a Débora. O Léo está desde 2022, 3 anos. O Gabriel tá comigo desde 2019. Então boa parte do meu time tá comigo há mais de 3, 4 anos. Mas por quê? Porque a gente entende, porque a gente abre espaço, porque a gente conversa, a gente flexibiliza, a gente entende tudo pra tentar ter... Óbvio, a gente trabalha muito aqui. Mas a gente entende também ter qualidade de vida. Preciso prezar pela qualidade de vida da rapaziada. E a qualidade de vida hoje eu entendo que é home office, é não ter horário para trabalhar, é trabalhar por demanda. Só que qual que é o problema que eu vejo? Boa parte das empresas jogam a responsabilidade do home office ruim no funcionário. Quando na verdade existem muitas falhas das empresas e que a gente não discute. Por exemplo, existe uma falta de gestão de produtividade. Isso são de gestores mal treinados, gestores velhos. Tu pega um cara da geração X que não cresceu no computador, pede ele para administrar um monte de geração Z, ele não vai conseguir, ele vai bater cabeça. Se você não tiver pelo menos um treinamento para ele, se você não passar uma metodologia. Eu conheço pessoas que nunca ouviram falar do que é um Agile, não ouviram falar do que é um Scrum, não sabem o que é uma Daily. Pessoas que pegam um Trello, se embananam, não sabem mexer no planilha Excel direito. E você fala assim, pô, como é que você vai querer administrar um time de home office se você não tem uma metodologia de gestão do trabalho? Como é que você vai ter um trampo de home office se você não consegue pensar? A gente tem uma vaga nova que a gente abriu aqui na empresa. A minha missão agora, que é a mais difícil, não é só treinar o cara para fazer a vaga. Minha maior missão é criar uma metodologia de entrega de trabalho dele a qual eu possa cobrar ele. Do poder falar assim, essas são suas entregas, esses são os horários, esses são os seus dias, cumpra-as. Porque a partir do momento que tem uma metodologia, fica mais fácil da gente trabalhar. Não faz sentido? É muito lógico. O Thiago que faz os cortes pra gente, ele tem uma metodologia. Ele sabe que eu tenho um vídeo hoje que vai subir às 6 horas da tarde. Esse vídeo já tá editado. Foi editado ontem e já tá na mão do nosso social media.
E o de amanhã ele provavelmente vai entregar hoje. Por quê? Porque a gente tem um calendário, a gente tem a data de entrega, a gente que grava os vídeos, gravamos esses vídeos com quase 2 meses de antecedência. Então, essa metodologia é importante, mas muitas empresas sequer cogitam o que é essa metodologia. Muitas empresas sequer conseguem quantificar como é que você qualifica a entrega do trabalho de um funcionário ou não. E aí entra um outro crime que a gente tem, que ele é um crime gigantesco, que é achar que hora trabalhada igual a produtividade, quando não é. Você pode ficar 4, 5 horas na frente de um computador, isso não significa que você foi produtivo, que você entregou algo bom. Pelo contrário, quantas pessoas não vão para o trabalho hoje, ficam em reuniões e simplesmente não são produtivos, mas eles estavam no presencial. Pô, se o cara foi no trabalho, ficou o dia inteiro numa reunião, ele está sendo produtivo ou ele está sendo improdutivo? O que mediu a produtividade dele? Ah, mas ele estava no presencial, então isso quer dizer o quê? E de novo, a gente não pode confundir hora trabalhada com produtividade, porque isso é um erro muito grande. Porque assim, eu posso pegar uma tarefa minha que eu faço em 1 hora, eu posso esticá-la para fazer em 4. Olha que doideira, eu posso fazer em 4 uma tarefa minha de 1 hora. E aí eu mostro pro meu chefe, ó, chefe, demorei 4 horas para fazer isso, e eu vou ganhar uma medalha. Se o cara que fez aquela tarefa em 1 hora ao invés de 4, ele é punido com mais trabalho. Tu toma mais trabalho pra você. Agora, se ao invés de você fazer 1, você vai fazer 5, 6. Até chegar ao ponto que o cara cansa, ele burnouteia, ele fica exausto. Então o que esse cara começa a fazer? É mais fácil tirar, isso é uma política que acontece em várias empresas. É mais fácil eu tirar o pé do acelerador e entregar mais devagar do que eu acelerar e ser produtivo, porque eu sou punido com a produtividade. Em vez da gente recompensar o cara que tem uma boa produtividade, com pô, você entregou muito rápido, muito bem uma demanda, volta pra casa, vai curtir com seus filhos. Ah, você entregou muito rápido uma demanda, pô, toma mais um trabalho que agora você vai sair mais tarde ainda e não vai poder ficar com seus filhos. E isso acontece, vocês sabem disso. E a gente também não sabe medir produtividade. Quantas, pô, isso é uma coisa que a gente teve esse papo, você ficou fudido das ideias, lembra? Que eu perguntei pra você, qual que é o seu KPI? O que indica que você foi produtivo ou não, que seu trabalho foi bem produtivo ou não? Muitas pessoas querem sempre falar, tipo, o que você espera de um funcionário? Eu vi uma vez uma conversa no TikTok que eu achei ela muito boa. Que era um cara, né, um dono de uma loja, ele mandou uma pergunta pra um mano que trabalhava com vendas e falou assim: ah, o meu melhor vendedor, que mais me faz vendas, também é o cara que sempre chega atrasado. Devo demiti-lo? E o cara que era o coach de vendas falou: pô, demite, porque eu contrato. Porque assim, você tá falando que tem um cara que te traz dinheiro, que te traz lucro, que tá fazendo sua empresa prosperar. Porém, você quer punir ele por ele não chegar no horário? Mas o cara que vende pouco e chega no horário, ele é recompensado? Vocês entendem que tem um cálculo aí que não bate nessa conta? Tem um cálculo aí que ele não é justo? Tipo assim, então se você tiver um funcionário que ele vai pro presencial e ele trabalha muito pouco, ele é muito mais beneficiado do que um cara que trabalha no home office e trabalha legal? Qual que é a medida que a gente usa, entendeu? Então a gente usa de novo esses princípios de uma era industrial para medir coisas. Por exemplo, se um cara que é um excelente vendedor, ele tem uma meta de 100 mil, ele vende 150 mil, cara, é o resto do mês de férias, caralho. O que eu vou cobrar desse cara? O que você vai cobrar? Pô, se tem um funcionário que a meta dele é vender 100 mil, ele vende 150 mil, isso é ótimo. Se minha comercial vendesse bem, pô, eu estaria feliz pra caralho. Pô, tá batendo meta, tá funcionando, vamos embora, vamos ser felizes. Saca? Agora, pô, tá vendendo pouco, não tá entregando, não tá correspondendo, não tá batendo, cara, por que eu mantenho uma pessoa que não tá batendo meta, não tá funcionando, não tá dando retorno? Ah, mas cumpre as horas legal. Foda-se. Sabe? Foda-se. E óbvio que também tem acordos, tem coisas, tipo assim, pô, você chegar em tal horário, você fazer tal coisa, pra mim funciona porque o jeito como as coisas são administradas são assim, ou porque a gente precisa de tal. Existem conversas que são resolvidas, mas quando você tem uma vaga que ela é claramente uma questão de uma entrega intelectual, uma entrega de produtividade, a gente precisaria ter uma flexibilização que não veio. A gente está cobrando um modelo industrial em cima de uma vaga intelectual. E aí a gente entra no segundo ponto, que é uma liderança que é fraca e quase nunca é responsabilizada pelos erros dela. De novo, a gente joga a culpa do home office no indivíduo e não da liderança. O Itaú demitiu 1.000 funcionários por conta de estarem ali no home office, trabalhando mal, etc, etc. Tá, mas e a liderança que deixou 1.000 funcionários trabalharem desse jeito? Peraí, não tem nenhum treinamento? Não tem nada que vocês podiam fazer?
Então assim, ainda falaram que essa área para ser 2.000, demitindo só 1.000. Peraí, então quer dizer que tinham 2.000 pessoas que vocês acham que não estavam trabalhando direito por um X parcela de tempo e nada foi feito para reverter isso? Quem que é o líder? Quem que é o CEO que deixou esse modelo passar aí? E aí você ouve um pouco de uma conversa de umas pessoas um pouco mais bem esclarecidas, tipo o CEO do iFood, e você vê como não faz diferença, né? O cara fala, pô, nada me provou ainda que trabalho presencial é mais produtivo que home office. E de novo, gente, entenda, turnover, que é número de demissões que você tem por vaga, hoje é o pesadelo de toda empresa. Você tem uma vaga que roda muita gente, é ruim, porque você não consegue ser produtivo. Você está sempre treinando, contratando, caçando, aí sai mais um, e sai mais um, e sai mais um. Você segurar funcionário hoje é o maior sinal de prosperidade da sua empresa. Eu tenho meus funcionários, eles estão aqui por mais de 1 ano, 2 anos, eles estão treinados, eles entendem a cultura da empresa, eles entendem como as coisas funcionam, eles são produtivos, eles entendem números, eles batem metas, isso é ótimo. Agora vai você ficar treinando gente enquanto tenta bater meta. É uma merda. E óbvio, né? Eu acho que também tem a questão de cultura da empresa, e eu até respeito isso. Por exemplo, a gente tem uma prática aqui, que é de tempos em tempos a gente chama a galera pra me acompanhar uma gravação. Então, pô, não é verdade? Pô, é top, né? Tipo, às vezes vem, os nossos diretores vêm pra cá, nosso comercial vem pra cá, pessoas que trabalham remoto vêm pra cá. Que a ideia é, a pessoa fica aqui com a gente e fala, pô, tira uma entrega sua, pega um dia off, mas vem aqui, fica com a gente uma gravação, umas 3, 4 horinhas, a gente almoça, a gente troca uma ideia, a gente conversa, tal. Até pra pessoa entender como é que funciona, até pra pessoa poder conversar, até pra pessoa poder entender a vibe, entrar no clima. Porque às vezes é importante entrar nesse clima, é importante estar nessa vibe, é importante ter conversas, às vezes, que elas são mais lúdicas. Isso também forma um senso de equipe. O happy hour é organizado pela empresa, um almoço, um coffee break, é legal essa coisa, eu não acho ruim, acho ótimo. Se você tem uma empresa que ela tem 1 dia presencial, 2 dias presenciais, às vezes é bom, você molda um senso de time, você tem conversas mais claras, mais rápidas, né? Porque você está fazendo uma tarefa, você deixa o Slack aberto, pô, você ficar parando o Slack para ficar respondendo, voltando, atrapalha a execução de uma tarefa. Às vezes você tá no trabalho, você tá trabalhando, ninguém te atrapalha na mesa, o cara não vem falar com você às vezes quando vê se tá ocupado. Fala, podemos marcar um horário para conversar às 4? Beleza, vamos conversar às 4. Essa é uma outra coisa também, né? Existe metodologia para trabalhar home office. Então muitas vezes eu fecho o WhatsApp porque eu preciso responder coisas. Ou eu deixo para fazer coisas que eu preciso, por exemplo, quando eu quero escrever roteiro. Eu deixo meus roteiros para escrever mais pro fim do dia, porque eu sei que eu não vou ter que parar o tempo todo para responder mensagem das pessoas. Então na manhã, começo da tarde, a principal coisa que eu faço é gestão de pessoas e de entregas. Do meio da tarde para frente, eu faço minha tarefa mais executável. Tipo, eu preciso sentar e escrever, eu preciso sentar e pensar, eu preciso sentar e produzir um texto. Você quer me matar e de quinta-feira eu tenho que ficar parando pra trocar ideia com alguém, que é o dia que eu escrevo. Eu falei assim, cara, é o único dia que eu preciso sentar pra prestar atenção e preciso ficar parando às vezes pra responder, gente, a cor da borda é azul ou é roxa? Foda-se. Eu preciso terminar de escrever um roteiro. Então eu aprendi a dividir melhor meu tempo pra entender, pra eu não mandar ninguém tomar no cu, eu vou separar Pô, é foda. Ao mesmo tempo... Então, mas você entendeu? Que aí eu separei o meu dia, porque eu entendo, pô, eu sei que à noite poucas pessoas vão mandar mensagem, então eu prefiro trabalhar à noite porque eu não vou mandar ninguém tomar no cu. E essa é uma coisa também, por exemplo, eu comunico muito pras pessoas, tipo, de quinta e sexta, de quarta e sexta eu tô gravando. Não adianta mandar mensagem pra mim. Não adianta. Se mandar uma mensagem pra mim urgente, numa quarta-feira eu tô no meio de um podcast, mano, essa mensagem urgente vai dar merda. Sacou? Então assim, não deixe nada urgente pra quarta-feira. E acontece ainda. E ainda acontece ainda. Não foi você. Então, é importante a gente entender um pouco disso daí. E por que isso é ruim? A gente tem, infelizmente, uma cultura ainda que ela é muito escravagista do trabalho. Ela é muito escravagista. Ela ainda acha que um trabalho, um funcionário é a extensão de um escravo. Então, assim, pô, é legal, você tem que estar 8 horas por dia, pra você estar olhando pra você trabalhando. Pra quê? Sabe? De novo, muita empresa não sequer sabe o que torna um funcionário produtivo ou não. O que te torna uma pessoa produtiva ou não. Mais tempo vai te fazer mais produtivo ou menos produtivo? Sabe? De novo, e a gente tem essa questão do preciso estar olhando. E aí nesse preciso estar olhando, preciso estar vigiando, preciso estar chicoteando, a gente gera um problema, principalmente uma cidade tão grande, tão complexa como São Paulo, que afeta a estrutura da nossa cidade. Porque um bando de arrombado decidiu que a Faria Lima, que a Berrini, que aquela região ali da Zona Sul seria a região onde as pessoas trabalhariam. Então você tem uma bolha de especulação imobiliária, você tem um fluxo gigantesco de pessoas que às vezes precisam passar de 1 a 2 horas no transporte público para chegar ao trabalho, elas já chegam exaustas,
Quando você acha que chega alguém que pegou 2 horas de transporte no seu trabalho? Como você acha que tá o humor dessa pessoa? Como é que você acha que tá o cansaço, a sanidade, a segurança emocional, intelectual dessa pessoa, física? Essa pessoa tá exausta. A pessoa 2 horas para chegar no seu trabalho. Para começar a trabalhar, ela já tá cansada para começar a trabalhar. Isso, você entender, tipo, tá, beleza, e aí? Sacou? E aí você tem um trânsito muito grande, você tem lugares muito cheios, torna difícil, metrô lotado, cidades completamente congestionadas. E também existe um enfraquecimento do comércio local. Pô, imagina se a gente tivesse uma cultura maior de home office. O cara que hoje sai de casa para ir trabalhar na Faria Lima e come na Faria Lima, ele provavelmente ainda receberia o vale alimentação dele, ou ele comeria na casa dele, teria uma alimentação mais saudável, como ele também, ou ele ia comer na região. Então, pô, eu como aqui na região da Vila Prudente. Alguém que trabalha no Tatuapé, comeria na região do Tatuapé. Isso floresce os comércios locais, faz as coisas acontecerem. A gente viu isso na pandemia. Comércios locais de regiões afastadas do centro florescerem muito. Aqui na região da Vila Prudente, abriu um monte de restaurante no meio da pandemia. Você fala, pô, como é que abriu? Não é louco pensar, como é que abriu tanto restaurante no meio da pandemia? Porque tinha uma demanda muito alta. Pessoas que não saíam, vinham, até restaurantes de fora vieram atuar na Zona Leste. Então tinha um monte de restaurante legal que não tinham por aqui, que os caras abriram um Dark Kitchen aqui no iFood, porque o cara que antes trabalhava na Zona Sul, comia na Zona Sul, e tava na pandemia preso na Zona Leste, ele ainda quer ir no ZDL. Ele ainda quer num restaurante legal, ele ainda quer num restaurante bacana. Só que, pô, ele não quer ir até a zona, ele não vai. Na pandemia ele não ia sair do bairro dele, principalmente na pandemia ele não ia sair de casa. Pô, mas tem um iFood disso aqui perto. Pô, floresceu um monte de negócio. Por quê? Por causa de cultura de home office, por causa da cultura do cara não se deslocar. Você até dificulta até mesmo a especulação imobiliária por causa disso. Sabe, você tem mais regiões com pessoas morando, até mesmo tira pessoas de São Paulo. Pô, tem um funcionário hoje que ele mora no Rio. Um menino novo. Por que que eu vou, sabe, me preocupar onde o cara mora? O Gabriel, meu editor, ele mora em Budas Artes. Um pedaço de terra lá no meio do mato, numa fazenda, uma chácara lá. E pô, que legal. Sabe, que legal, porque que vai cada vez mais morar pro mato. Porque o aluguel é bom, lugar é bom, região é boa, vive bem, tá com a mina dele, tá feliz. Pô, o que mais eu quero? Se ele virar pra mim um dia e falar assim, tô indo pra Minas. Pô, vai. Só acha um lugar com internet, que você consiga baixar os arquivos bem. Acabou, qual que é a diferença de onde ele tá ou não? Pô, ele vai pagar um aluguel mais barato, vai sobrar mais dinheiro pra ele, ele vai ter mais qualidade de vida, vai estar mais feliz. Pô, eu tenho que estar feliz com a qualidade de vida dele. Por a gente ter uma coisa desse cultura escravagista que parece que a galera, o chefe tá puto que o funcionário tá feliz. Ah, porque meu funcionário no home office, ele termina... Eu ouvi isso, cara, já ouvi isso, ó. Eu tô falando de home office já faz bastante tempo, né? Eu já vi gente que fala assim, ah, mas meu funcionário termina a tarefa e vai pra academia. É um absurdo isso. Ele terminou a tarefa? Terminou. E daí? Ou, conheço gente da minha empresa que trabalha de home office da praia, acho um absurdo. Mas ela trabalha? Trabalha. Ela cumpre as entregas? Cumpre. E daí? Não é verdade? Sim. Qual que é a diferença? Se o Luca editasse da praia, se o Luca editasse de uma altura de um prédio, qual que é a diferença? Se o cara... Tipo, a gente não tá falando sobre produtividade, mas vocês entendem que a gente não tá mais falando sobre produtividade? E essa é uma parada que a gente não consegue discutir isso, porque a gente tem essa cultura de beneficiar o burnout. Parece que o burnout é a meta final de todo mundo. É esse cansaço por estar tendo essa jornada ruim, tendo essa cultura tóxica. E a gente não precisa nem falar de que no presencial é mais fácil passar culturas tóxicas na empresa. Onde não tem gente filmando e gravando, onde a tela não está sendo gravada, onde as mensagens não estão sendo registradas, é mais fácil você ser tóxico com um funcionário, é mais fácil você ser abusivo, é mais fácil você xingar, é mais fácil você crescer para cima de um funcionário. Quando tá tudo na tela do computador, eu aposto, se puxasse um estudo, deve ter um estudo muito lógico aí, de um maior número de denúncias de abuso no trabalho de home office do que presencial. Esse eu tô falando de orelhada, mas eu aposto que deve ter, porque é mais fácil de você registrar no computador do que no presencial. E a gente precisa parar com essa parada, que acho que pra mim é a grande questão, assim. A gente trata trabalho como punição. A gente não trata trabalho como meios para um fim. A gente não trata trabalho como assim, pô, eu preciso ganhar dinheiro, preciso fazer uma grana, preciso
que cumprir minhas horas para ser X produtivo, para pegar esse dinheiro, para fazer aquilo, a gente trata trabalho como punição. Nosso horário de trabalho é o horário que a gente está sendo punido, a gente deve ser punido com a hora de trabalho, a gente deve ser punido com muita tarefa, a gente deve ser punido com o regime escravagista, a gente deve ser punido indo de um lado para o outro. E toda vez que eu vejo um comentário de um lerdão kkk, home office demitido, é isso mesmo, bando de vagabundo, eu falo, caralho, mas você nem pensou se era produtivo ou não, se dava certo ou não, automaticamente você presumiu que a pessoa estava errada. Então, a única forma de trabalho que a gente tem é a punição. É como se o trabalho nosso fosse um campo de concentração, onde a gente não pode cogitar nenhuma outra possibilidade onde coloque o bem-estar no primeiro lugar. Onde é que eu consigo ser muito produtivo, gerar muito dinheiro e ter bem-estar com o meu funcionário? Não, a gente tem que ganhar muito dinheiro. Pau no cu do funcionário. Funcionário hoje, ele é o maior ativo de uma empresa. Eu sem meus editores, cara, não estaria em lugar nenhum. Eu sem a rapaziada que trabalha comigo, sem o Luca, sem o Léo, sem a Débora, minha produtora, eu não estaria em lugar nenhum. Porque é essa galera que me ajuda a rodar as paradas. Eu posso fazer um bom roteiro, eu posso vir aqui gravar, só que se eu não tiver um bom editor, se eu não tiver alguém que me entregue as coisas no prazo, se a gente não tiver um bom flow, a coisa não funciona. Então, cada vez que eu olho, eu penso no bem-estar dessa rapaziada, a Débora, minha produtora, nessa temporada nova, ela não teve uma vez presencial com a gente. E não fez falta. E tá passando. E tá voando. Ela só trabalhou home office. Sabe, a gente se fala pro WhatsApp, uma vez, 2 vezes por semana, tá no grau, tá nice. A gente tem um flow, cara, fecha as coisas, me manda uma DM, manda pra mim um compromisso no Google Agenda, acabou. Pô, eu quero que essa menina esteja feliz, eu quero que ela esteja ótima, que ela esteja saudável. Quanto melhor ela tiver, mais peso ela tiver, melhor ela vai performar. Só que a gente trata o trabalho como punição. O trabalho não deve ser uma punição. Funcionário não deve ser uma commodity para ser esgotado até o fim. Quanto melhor você preza, quanto mais você cuida, mais produz, é isso. Óbvio que vai ter momentos que, não bateu mais, a ideia não bate mais, as coisas não batem mais. Beleza, faz parte. Mas assim, explorar até o máximo do que aquela pessoa pode fazer, até ela estar esgotada, exausta, você tá exaurindo o maior ativo da sua empresa. Isso que eu nem entrei no outro ponto. Olha a quantidade de tecnologia que a gente tem, de ferramenta tecnológica. Quantas delas trouxe melhoria de vida para o trabalho? E o que me deixa mais triste às vezes é ver Capitão do Mato defendendo o chicote que bate nas próprias costas. Não dá pra gente fazer isso. A gente vive num modelo que já é cansativo, em cidades que já são muito desafiadoras para nossa saúde mental, para ser bem sutil. Então, não dá para parecer uma loucura querer conversar ou discutir novos meios da gente conversar o que é trabalho, o que é produtividade, o que são nossas entregas. E toda vez que eu falo sobre home office com alguém que só trabalha presencial, que defende muito presencial como a única maneira de se trabalhar, me vem uma frase na cabeça. Que passarinho que viveu na gaiola acha que voar é uma aberração. Meu nome é Edson Castro, isso é Conversas Difíceis. Valeu.